Santa Teresa é, por acaso, um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, um dos mais recentes. Porque, se nós formos buscar as origens do bairro, você vai até quase o século XVI. Entretanto, o bairro só se consolida em 1850. Você tem a nascente do Rio Carioca, que era já procurada pelos primeiros colonizadores, que fica lá no Alto do Silvestre, num local que até hoje tem o nome de Mãe d'Água, que é a tradução indígena de Iara. Os índios diziam que quem bebia das águas do Rio Carioca ficava com boa voz para cantar. E durante muito tempo esse foi o maior interesse da população pelo morro. No século XVII, aí por volta de 1627, Antônio Gomes do Desterro fundou uma capela, a Capela do Desterro. Essa capela, em 1750, foi transformada no convento de Santa Teresa, que foi uma instituição que foi beneficiada pelo governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, conde Bobadilla, que aliás está enterrado dentro do convento, e ele e o engenheiro projetista Alpuí, são os dois únicos homens dentro do convento, mesmo assim mortos. Entretanto, a água continuava a ser o maior interesse da população e dos governantes pelo morro, que por sinal tinha um nome horroroso, Morro do Desterro, imagina, lugar assim, pavoroso. Então, desde o século XVII tentava-se canalizar o Rio Carioca, a Câmara de Vereadores tentou canalizar o Rio Carioca, usaram canos de madeira, não deu muito certo, até que após a invasão francesa tivemos um governador bastante operoso, que foi Aires de Saldanha e Albuquerque, e ele em 1719 deu início à obra do Aqueduto da Carioca no sentido mais moderno. Como ele queria pressa e eficiência, ele não usou escravos. É muito interessante isso, que até prova em contrário, foi a primeira obra pública onde se usou gente assalariada. Usaram índios assalariados, alugados dos jesuítas, que ganhavam lá uns tostões, comida e um tecido para se vestir. E é por isso que a obra saiu tão rápido, de 1719 a 1723, quando foi inaugurado o primitivo Aqueduto da Carioca. É interessante que muita gente confunde o aqueduto de 1723 com os Arcos da Lapa atualmente, mas não são a mesma coisa. Na verdade, o primitivo aqueduto ele descia do morro, ele acompanhava a Rua do Passeio e subia por onde hoje é ali a 13 de Maio, indo até o Largo da Carioca. Então, esse aqueduto ele era muito falho, o roteiro dele era tortuoso, e logo se mostrou obsoleto. Mas o morro continuava praticamente vazio, só com essas obras utilitárias e uma ou outra casa de fazenda, uma coisa assim. Na verdade, os primeiros a descobrir o Morro do Desterro foram os escravos fugitivos, que ali estabeleceram vários quilombos. Mas, seja como for, ainda no início do século XIX, o local era deserto, muito poucas pessoas faziam passeios por ali. Tinha algumas vistas bonitas, os artistas eram os que mais procuravam aquilo ali. O Thomas Zender foi um artista que fez muitos desenhos. Thomas Zender foi um artista austríaco que veio com a missão austríaca trazida por Dona Leopoldina em 1817. Ele ficou um ano no Brasil e fez quase 1000 desenhos. Se você comparar que Debré ficou 15 anos e fez 600, dá uma ideia do que foi a produção desse homem. Ele tem várias vistas antigas de Santa Teresa, muito bonitas. Ali realmente é o bairro onde mais se avista o mar. É muito interessante isso. Até que em dezembro de 1849 ocorre a grande epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Morrem em primeiro estágio os escravos e depois os estrangeiros. Então há uma ameaça na cidade e o governo é muito lento para resolver as questões. Foi então que um proprietário de uma chácara no alto do Morro de Santa Teresa, Joaquim Fonseca Guimarães, ele conseguiu convencer os colegas a lotear as suas terras e fazer ali um bairro residencial para estrangeiros, para escapar da febre amarela. Haja vista que já naquela época se sabia, não sabia o porquê, mas se sabia que a doença não chegava em lugares elevados.
Então ele consegue que os vizinhos dele cedam terras ou concedam loteamento. E em 1850 surge o que hoje nós chamamos de bairro de Santa Teresa. É interessante que você pega uma planta de 1850, não tem nada ali, só tem o local da futura Almirante Alexandrina acompanhando o aqueduto. Você pega uma planta de 1860, as principais ruas de Santa Teresa já estão definidas ali. O bairro ganha grandes melhorias na década de 70, em 1877, é inaugurada a primeira linha de bondes puxados a burro. Eram bondes pequenininhos, bem pequenos, porque era muita ladeira, o burro não aguentava subir com aquilo. Então, foi construído um interessantíssimo viaduto nada, um elevador a vapor, que começava na rua de Mata Cavalos, atual Riachuelo, e acompanhava mais ou menos o trajeto da ladeira do Castro até o Largo dos Guimarães. Esse elevador a vapor permitia que as pessoas pegassem ali embaixo, saltassem do Largo dos Guimarães e ali apanhassem o bonde, que tinha duas linhas básicas, Silvestre e Paula Matos. A Paula Matos o burro não tinha problema, porque era uma linha quase que plana. Do Silvestre era complicada, às vezes era necessário até 4 burros, 5 burros. E chegando lá em cima era desatrelado, né, eram desatrelados os burros, e para descer, o bonde descia pela força da gravidade. Pela força da gravidade. Quando alguém queria saltar, o motorneiro puxava o freio, aquilo parava, a pessoa saltava, aí depois ele dava um salto, assim, soltava o freio, dava um salto e o bonde descia até o Largo dos Guimarães. Esse sistema, apesar de bastante falho, deficiente, quando chovia era interrompido, possibilitou um crescimento rápido do bairro, e a maior parte das construções de porte antigas que existem lá são dessa época, 1870 em diante. Tem muito pouca coisa anterior a isso. E o bairro torna-se bastante aprazível. Isso obrigou a modernização dos serviços de bonde, e em 1º de setembro de 1896 foi inaugurado o bonde elétrico, saudado pelos cronistas da época. Santa Teresa foi o primeiro bairro a ter toda uma linha de bondes elétricos. Então, o primeiro bonde que passou, né, foi muito interessante, o pessoal ficou apavorado em cima dos arcos, né? Foi usado o aqueduto, que até então funcionava como um aqueduto mesmo, agora virou viaduto. Ele foi adaptado. E o vento arrancou o chapéu das madames e tudo mais. Mas isso possibilitou, assim, a maior expansão do bairro, melhorou bastante o serviço. E é interessante que, depois disso, Santa Teresa se estagna, né? Ela para no tempo. Surgem outros bairros da moda. Copacabana surge em 1892, Leme em 1894, Ipanema em 94, Leblon em 1918. Então a Lagoa é ocupada a partir da década de 20. Então Santa Teresa fica um pouco esquecida no meio dessa evolução da cidade. E isso permitiu que ela se tornasse uma ilha no meio do caos que é a cidade do Rio de Janeiro. É engraçado que Santa Teresa está caracterizado como centro, mas ela não tem nenhuma característica de bairro central. Também geograficamente ela está inserida na Zona Sul, mas também não tem característica de bairro da Zona Sul. E apesar de atrás estar o Catumbi, também não tem aparência de bairro de Zona Norte. Então ela é muito Santa Teresa.